Fala, super craques, Brasfoot FC na área para mais um vídeo. E no vídeo de hoje um mini modo carreira com algum clube no Brasfoot de 2004. No vídeo anterior falamos sobre o Brasfoot de 2004, né, que foi o segundo Brasfoot lançado, né? A primeira versão foi em 2003, segunda versão em 2004. A versão de 2004 bem mais bonita do que a versão de 2013 foi a primeira, né? Bem mais colorido, bem mais leve de se olhar para a tela, então ficou muito legal esse Brasfoot aí de 2004, tá? Então escolhemos o Atlético Paranaense, se não me falha a memória, vice-campeão daquela época, se eu não me engano também perdeu para o Santos. Deixa aqui nos comentários se você sabe, né, quem foi o campeão, quem foi o vice, se eu estou certo, se eu estou errado. E estamos aqui com o Atlético Paranaense para ver se a gente consegue derrubar o Santos, né? Se a gente consegue ficar pelo menos também aí entre os 4 primeiros do campeonato. Pessoal, seguinte, temos aqui também o campeonato estadual, né? Foi incrementado o campeonato estadual nesse Brasfoot. No primeiro não teve, no segundo já teve. Então o nosso primeiro adversário aí do estadual é o Paranavaí. Paranavaí do técnico Felipão. Será que é o Felipão? O Felipão que a gente conhece? Deixa aqui também nos comentários, por favor. Vamos passar na primeira divisão aqui, por gentileza. O time do Cruzeiro, né, com over 46, 47. A equipe do Santos com over 48, 49. A equipe do Palmeiras, do Inter. Então os overs dos times estão praticamente os mesmos. Não está muito roubado para time nenhum. Dá para a gente fazer um campeonato bacana, certo? Temos 3 goleiros, 3 laterais, 4 zagueiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meio campos. Podemos estar vendendo o mais fraquinho, que é o Alan Bahia, ou vendemos o Jadson de 20 anos. O Jadson não, o Jadson é estrela. O Alan Bahia tem 20 anos. Eu vou vender o Dinda. O Dinda, apesar do over tá bom, ele tem 31 anos. Então a gente pode vender, não, se bem que não, né? Cara, tá difícil, hein? Vamos vender o Wanderson, que eu quero comprar um atacante no lugar. Vamos vender o Wanderson para o Figueirense. Nós temos 3 atacantes. A gente precisa de um atacante, seja qualquer a força, atacante. Vou procurar só jogadores à venda por enquanto. Esse atacante que a gente vai contratar vai ser reserva. Nós temos o Borges aqui. Temos o Borges, temos o Caê do Palmeiras. Cara, o Borges é chutador, hein? Eu vou comprar o Borges. O Borges tem história. A gente pode comprar também o Caê do Palmeiras. Vamos comprar o Caê do Palmeiras. Não conheço, mas vamos comprar o Caê do Palmeiras. E a gente precisa também de um lateral à venda, que a gente tem 3 laterais somente. E a gente vai pegar esse aqui, Leonardo Moura, o Léo Moura. Então Léo Moura no Atlético Paranaense, a grande contratação aí da temporada, Leonardo Moura. Então a gente contratou o Leonardo Moura, a gente contratou o Borges e contratamos o Caê. Nós temos aqui o Dagoberto, que joga muita bola, e o Austin Coração Valente, característica pesadão. Ele vai ficar na reserva, pessoal, vai ser o 4º atacante aí. Aqui o Atlético Paranaense não tinha o H no nome, era somente Atlético mesmo, normal. Um símbolo, diga-se de passagem, muito mais bonito do que o símbolo anterior, eu acho. Muito mais bonito, tá? Do que esse de hoje em dia, perdão. Então, beleza. Nesse Brasfoot 2004 a gente não tinha os uniformes, tá? Ainda, né? O uniforme deve chegar aí por volta do Brasfoot 2010 ou 2011. Se a gente conseguir chegar até lá com os nossos vídeos, beleza, a gente vai mostrar pra vocês também. E tá aqui, pessoal, a gente vai jogar no 4-4-2. Aqui os jogadores selecionados ficavam com um tracinho, né, no quadrado. Os jogadores estrelas já apareciam estrelinha do lado do nome, que é o caso do Dagoberto aqui, beleza? Não tínhamos juniores ainda pra gente comprar, vender e roubar, né? Que era é mais fácil no Brasfoot hoje. E vamos pro jogo então, pessoal, contra o Paranavaí. Vamos começar de estadual. Dagoberto batendo pênalti. Curitiba, Cianorte, Atlético Paranaense e Paranavaí. O Atlético Paranaense já começou perdendo pênalti, cara. Mas tá bom, contra o Paranavaí, uma equipe mais fraquinha, dá pra relevar. Vambora. O Brasfoot assim, pessoal, conforme como era antigamente, ele era bem similar ao L-Foot. O L-Foot que é assim, entendeu? O Brasfoot de hoje em dia ele mudou muito, né? Bem modificado. Vamos ver as opções aqui dos jogos ultra rápido, beleza? Pra gente acelerar o processo, ok? Próximo jogo é clássico contra o Curitiba. Vamos de novo no 4-4-2. A dupla do São Paulo, Borges e Dagoberto, o ataque do São Paulo. A gente
contratou o Borges aí. Borges, então, aqui no Atlético Paranaense. Contra o Curitiba, equipe forte, bem forte. O Fabrício tem um amarelo. Vou trocar para evitar cartão vermelho. Vou colocar o Moraes, certo? Pronto. E assim a gente vai mostrando também como era o Brasfoot daquela época, né? Ó, vamos lá. O Atlético Paranaense venceu seu segundo jogo. Aqui a tabela dos campeonatos. Campeonato Mineiro. Guarani de Minas Gerais liderando o campeonato. Legal. O Cariocão, Fluminense, Vasco, Flamengo. Flamengo nessa época era triste, tá, pessoal? Era triste mesmo. Não era o Flamengo de hoje em dia, não. É um Flamengo bem difícil de torcer, sabe? Eu torci nessa época e não era fácil. Bom, próximo jogo contra o Cianorte, 4-4-2. Eu vou deixar o Borges jogar com o Washington, cara. Eu vou trocar esses dois. Eu vou deixar o goleiro Diego jogar também e deixo o Kleber no banco. E vamos revezar um pouco para descansar o elenco, né? Porque o próximo jogo provavelmente deve ser contra o Paraná Clube. E o Paraná Clube aqui, não se engane, o Paraná aqui nessa época era pedreira, era difícil jogar. Era time grande, era time gigante, era time de Série A o Paraná. Perdão. Então agora contra o Londrina ainda. Então a gente tem um gás. O jogador aqui, pessoal, já começa a cansar, né? Ele já tem energia, já tem a idade, tudo certinho. Então o jogador ele se cansa, ó. Por exemplo, temos aqui o 82, o Marinho, zagueiro, 27 anos, sarrafeiro, batedor. Essas características somem nos próximos Brasfoot, tá, pessoal? Elas mudam, elas trocam, né? Bom, temos aqui agora o jogo contra o Londrina. Eu deixei os atacantes que estavam, deixei o Dagoberto e o Cauê, né? Mexi no time, beleza. Londrina, Atlético Paranaense, a Arena da Baixada. Dagoberto bate o pênalti. Eu não dou muita sorte com pênaltis, tá, pessoal? Eu não dou sorte com pênaltis. Bora Atlético, bora. E aí vencemos por 2-0, né? 12 pontos aí, 4 jogos, 4 vitórias. Pronto, agora sim, nós vamos enfrentar o Paraná Clube, um clube modesto, porém muito forte, né? O Paraná aqui tem jogadores à venda, tem o William, tem o Canindé, tem o Everton. Nessa época, pessoal, não tinha como pegar jogadores emprestados ainda e também não tinha como emprestar jogadores nos primeiros Brasfoot. Ele era mais simplesinho, tá? Por falar aqui em Brasfoot, deixa eu ver aqui os artilheiros. Melhor de sempre, o melhor jogador, o melhor atacante é o Dinda do Atlético Paranaense. O cara já tem 4 gols em quantos jogos? 3 jogos? Será que isso é jogos? Não aparece direito, mas deu para entender um pouco, né? Só olhar também a quantidade de jogos que ele já jogou também dá certo, né? Então vamos ver de novo aqui o Dinda, grande Dinda. Bom, jogos 4, gols 3. Então 4 jogos, 3 gols, certo? 4 jogos, 3 gols. Então é aqui, ó, jogos total e gols total. Deu para entender. Então vamos jogar agora contra o Paraná. Vamos de 4-4-2, né? Selecionando aí o Borges e Dagoberto, o Washington e Caí na reserva. O Washington, característica principal dele é paredão. Uma notícia não lida: Fabiano expulso. O jogador deu uma cotovelada no goleiro numa disputa de bola e o tribunal deu 2 jogos de suspensão. Cara, cotovelada no goleiro numa disputa de bola, vou multar o jogador em 30%. Pronto. Ele que se lasque pra lá, não pode fazer isso, Fabiano. Tipo de marcação pesada contra o Paraná, um clássico local, um jogo duro, jogo difícil no estádio do Paraná, do Dorival de Brito. Paraná 1, Atlético Paranaense também 1. Esse zagueiro Marinho aqui, força 51, tá cansado. Vou colocar o Igor. Pronto. E a gente precisaria, talvez, para o Campeonato Brasileiro, um goleiro melhor. Eu não vou ter dinheiro para isso, mas eu precisaria muito de um goleiro. O Atlético Paranaense segue firme e forte na liderança com 13 pontos. E por aí vai. Então vamos continuar aqui o nosso modo carreira com o Atlético Paranaense, jogando aí o segundo turno agora contra o Paranavaí de novo, onde se não lida. Fabrício expulso, outra cotovelada, outra multa. Desse jeito a gente não vai precisar nem pagar salário para time, para jogador nenhum, né? E o Atlético Paranaense vai vencendo por 2-0. E o Dinda, cara, o Dinda é o cara desse time. Já vi que o Dinda é o cara desse time. Eu vou tirar o Dinda porque ele tá cansado.
Vou pôr o Jadson, aquele que jogou no São Paulo, que jogou no Corinthians, no Shakhtar Donetsk. Grande Jadson, referência o Jadson. E o Atlético Paranaense tem um pênaltizinho. Mano, vou pôr o Léo Moura pra bater o pênalti. Bora, Léo Moura. Bola no fundo das redes, gol. Gol. O Atlético Paranaense muito na liderança, muito. Jogos do seu time, vamos ver jogos do seu time. Eu vou enfrentar depois agora o Curitiba, depois o Cianorte, depois o Londrina e depois o Paraná de novo, né? E a gente encerra esse vídeo com o modo carreira aqui, jogando o estadual, hein? Agora vamos no 4-4-2 de novo. O Fabrício ainda suspenso. O Fabrício, ele dá suspenso por mais um jogo, né? Eu não utilizo laterais, não utilizo jogo aéreo nem linha de impedimento, só no toque de bola mesmo. Só na raça e na vontade. Confiança da diretoria 100, confiança da torcida também 100. E vamos vencer o Curitiba, né, que é um dos principais rivais aqui. Aqui o Curitiba e o Paraná também faziam frente ao Atlético Paranaense, tá? Olha o elenco aqui, ó. Questão de over dos elencos, então quase a mesma coisa. Atlético Paranaense 2-0 e o Paraná venceu por 3-0. E o Paraná agora, o Paraná é o vice-líder. E como o Atlético Paranaense tem mais ranço do Curitiba, a gente pode também dar uma entregada aqui contra o Paraná, pra gente classificar o Paraná e tirar o Curitiba fora. Pode ser que a gente faça isso também, não sei. Vou colocar o Moraes para jogo, deixa o Dinda descansar um pouco, o Marinho também vai descansar um pouco, o Ivan vai descansar um pouco, deixa o Marcão por aí. E o time do Atlético Paranaense ainda não perdeu. O time do Atlético Paranaense ainda não perdeu. Boa, Fabrício, 12-0. Só vamos pro jogo. Atlético Paranaense 2, Cianorte 0, 3-0, 4-0, tranquilo. Tranquilo, 22 pontos, 7 vitórias, um empate, nenhuma derrota. Agora contra o Londrina, nós vamos jogar de 4-4-2 de novo. O Rogério Correia não joga, vai o Ronald Raldez. O Leonardo Moura não joga, joga o Howling. O Marcão não joga, o Fabiano também não joga, joga o William. O Borges tem 2 gols, o Dagoberto tem 5. O Dagoberto eu vou poupar, vou colocar o Washington. E vamos ver os artilheiros, melhores de sempre. Agora é o Tico do Avaí. 8 jogos e 6 gols, né? O Dagoberto agora é o segundo. O Dagoberto, eu vou dar uma descansada com ele aqui. O Dinda segue aqui em terceiro também, bastante gol o Dinda e vamos. Vamos pro jogo, cara. O que não foi? Ah, tem 12 selecionados, beleza. Vou ter que tirar um aqui, pera aí. Por que tem 12 selecionados? Pronto, vamos pro jogo. Aí nós já temos o pênalti. Pênalti Dinda. Vai bater o Dinda, grande Dinda. Grande Dinda. Bate o pênalti, a torcida vibra, é gol. 1-0 Atlético, boa. A gente já venceu Londrina, pessoal. O Caio Júnior, grande Caio Júnior. Olha, o Paraná venceu o Curitiba. Então o Paraná vice-líder, né? O próximo jogo é contra o Paraná. É o último jogo. Curitiba já tá fora. A gente não precisa fazer nada, que o Curitiba já tá fora. Então é só jogar, pode ganhar, pode perder. A vaga é nossa mesmo, tranquilo, calmo, só força, só vamos. A gente não precisa entregar o resultado porque o Curitiba já tá fora. O Paraná fez a parte dele. Então o Atlético Paranaense sem o H contra o Paraná. Dagoberto vai bater o pênalti. Leonardo Moura batendo o pênalti. Vai, Leonardo Moura. Léo Moura põe a bola na marca, enfia o bicudo na bola e gol. Golaço. O goleiro nem saiu na foto. Bora, Leonardo Moura. Tranquilo, pessoal. Aí nós temos aqui a tela, né? A tela do campeonato. O Atlético Paranaense destruiu no estadual 28 jogos. 28 pontos, desculpa, 10 jogos, 9 vitórias, 1 empate contra o próprio Paraná, nenhuma derrota, 25 gols marcados, apenas 4 gols sofridos, disparado a melhor campanha. Bom, agora vamos para o jogo final, né? Vamos ver a notícia não lida, muito importante ler as notícias. O William expulso, cara, fez uma falta desleal no adversário, o juiz deu uma exagerada na súmula, por isso deram 2 jogos de suspensão. Como o juiz deu uma exagerada na súmula,
então eu não vou multar o cara, porque aí o juiz exagerou. Eu não posso jogar a favor do juiz e contra o meu jogador, então eu não vou multar, né, o William. Então, quando você for jogar um Brasfoot que aparecer esse tipo de mensagem, pesquisa o histórico do jogador, se ele é muito faltoso, se ele é muito violento, as características dele, se ele já fez uma falta pior do que essa, se é o juiz que exagerou. Então, o juiz exagerando, não vou multar ele. Eu vou proteger o nosso jogador, beleza? Então, vamos pro jogo final. Galera, é o seguinte, eu ia jogar o Campeonato Brasileiro inteiro, mas eu vou pular pro próximo Brasfoot 2005 para não ficar estendendo muito. Numa próxima oportunidade, se vocês pedirem, a gente joga um modo carreira, a gente joga o Brasileirão completo com o Atlético Paranaense no Brasfoot 2004. Pode ser? Fica melhor. Bom, pessoal, tranquilo então. Pra gente encerrar aqui, 2 jogos agora, jogo de ida e jogo de volta contra o Paraná Clube. Vamos ver o histórico dos confrontos. 2 jogos, o Atlético Paranaense venceu 1, não perdeu nenhum, empatou um jogo, nenhum empate. O último jogo nós ganhamos por 4-1, então o retrospecto é favorável ao Atlético Paranaense. Mas se tratando de Brasfoot, tudo pode acontecer. 0-0 por enquanto. O Bruno Lança levou um amarelinho. Eu vou colocar aqui o Fabrício, né? Deixa o Fabrício para jogo. Vamos ver. Eu não sou muito de mexer no time, trocar vários jogadores, mudar muito o esquema tático. Bom, pessoal, primeiro jogo, nosso time empatou, então a gente segue invicto no campeonato, né? A gente vai em busca do título agora, a gente vai jogar em casa, mais um empate. Ainda não perdemos o campeonato estadual, a gente não pode perder na final, né, pessoal? A gente não pode perder na final. Bora pro jogo então, pra gente encerrar aqui o campeonato paranaense. Final, segundo jogo, 2-0, boa. Dagoberto faz um, Leonardo Moura faz outro. Grande Dagoberto, estrela Dagoberto. O Brasfoot, pessoal, começa a ficar mais interessante quando é acrescentado a liga com 20 times e você consegue jogar a liga de outro país. Aí o jogo fica mais interessante. Mas ainda assim o jogo está muito bom aqui, diga-se de passagem. Aqui nós temos os campeões estaduais na tela do Brasfoot 2004. CSA campeão, Bom Jesus vice no estado do Alagoas. Bahia, campeão foi o Vitória, o vice-campeão Bahia. Ceará campeão, Fortaleza vice. Em Goiás, o Craque foi campeão, o Goiás foi o vice. Em Minas Gerais, Cruzeiro campeão, Atlético Mineiro vice. No Pará, Paysandu campeão, Remo vice. Então estão aí os clássicos. No Pernambuco, Náutico campeão, Santa Cruz o vice, nada de esporte. No Paraná deu Atlético Paranaense, Paraná vice. No Rio de Janeiro não deu meu Flamengo, deu Botafogo campeão, Vasco vice. Rio Grande do Sul, Internacional campeão, Grêmio vice. Santa Catarina, Figueirense campeão, Criciúma vice. E em São Paulo, o São Caetano foi o campeão e a Ponte Preta foi o vice. Destaque para o artilheiro Robinho. E é isso aí, pessoal. Então a gente encerra esse mini modo carreira para vocês, né? Um mini modo carreira aí legal com o Atlético Paranaense. A gente jogou o estadual pra gente ver um pouquinho de como é o Brasfoot 2004. Comecei um canal novo do zero agora. A gente tá numa pegada mais retrô, jogando aqui alguns Brasfoots antigos, porque não lançaram mais uma nova versão do Brasfoot desde o ano de 2022, tá? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo e se puder se inscreva no canal, comenta, compartilha, vamos fazer esse canal bombar e eu prometo para vocês que eu não vendo mais esse canal, né? Se eu tiver que vender, eu vendo outros canais, vou começar outros canais secundários para poder estar vendendo e eu vou deixar esse canal aqui, prometo para vocês, tá bom? Pessoal, obrigado então, tchau, obrigado, valeu!